Boa noite, estamos de volta com Opinião SP, hoje recebendo com muita honra e satisfação o professor Márcio Camarosano. O professor Márcio Camarosano exerceu inúmeras funções, entre elas presidiu o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, presidiu o Instituto Brasileiro de Direito Municipal, é coordenador do curso, isto atualmente, de especialização em Direito Administrativo na PUC, mestre em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutor em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É professor, mestre graduado e advogado. Professor, além de inúmeras funções do dia a dia, exerce mais uma que nós estávamos comentando aqui antes do nosso bate-papo, que agora é filósofo. Professor, vamos começar um pouco esse bate-papo. Como é que aconteceu isso? A questão de alguns anos, poucos anos, eu acabei sendo convidado por um amigo para participar de um evento organizado no Rio de Janeiro pela Associação Brasileira de Filosofia. Enfim, participei do evento, fiz lá uma exposição, puxando um pouco mais, claro, pelo campo do direito, e o tema central era o seguinte: você é realmente livre? Bom, fiz considerações e tudo mais, depois mantive algum contato mais acentuado com o presidente e com outros acadêmicos, não é, que é a Academia Brasileira de Filosofia, e, para minha surpresa, há algum tempo eu fui informado de que estavam tentando me agraciar com esse diploma, não é, de membro honoris causa da academia. E aí, então, eu que sempre tive uma preocupação muito acentuada também com estudos de filosofia e, mais intensamente, de filosofia do direito, até para efeito de estabelecimento de premissas inarredáveis na atividade acadêmica, não é? No campo do direito administrativo, acabei me sentindo ainda com uma obrigação maior de procurar aprofundar os meus estudos. Que beleza. Academia, parabéns pela aquisição maravilhosa deste professor, mestre, doutor de todos nós. José Américo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cássio. Boa noite, professor. É uma honra compor essa mesa aqui com o senhor, já que eu sou um franco admirador das suas obras. E utilizo muito no meu dia a dia de trabalho como advogado. Porque é verdade. Muito Mas, melhor. professor, nessas épocas que estamos aqui vivendo, com esses escândalos todos, eu sei que o senhor é autor de um capítulo, acredito eu, sobre moralidade administrativa. Eu gostaria que o senhor fizesse um pequeno e um breve histórico da moralidade administrativa e da probidade administrativa. Bom, em rigor, o tema da moralidade administrativa foi o tema que eu elegi para efeito da minha tese de doutorado, já há um bocado de tempo. Acabou saindo o livreto, que é o princípio constitucional da moralidade e o exercício da função administrativa. E um dos objetos de minhas preocupações, mais acentuadamente, é exatamente essa relação entre moralidade administrativa, legalidade, moralidade e probidade administrativa. E eu tenho insistido muito em que tem havido uma certa, no mais das vezes, confusão conceitual. As pessoas, e até uma boa parte dos autores, têm se valido dessas expressões, especialmente da moralidade e da probidade administrativa, como se fossem expressões sinônimas. E, na realidade, não são dotadas de uma sinonímia absoluta. Procurando resumir, o problema da legalidade diz respeito à conformidade ou não da atuação do administrador público, dos agentes ou de quem quer que seja,
com a ordem jurídica estabelecida, com a Constituição, com as leis, com os decretos regulamentares, isto é, com todo o plexo de normas jurídicas que compõem o direito, mais especificamente o direito administrativo. Um dos princípios jurídicos informadores, no caso do direito constitucional e do direito administrativo, é o princípio da moralidade. Mas moralidade administrativa enquanto moral jurídica, que eu traduzo como sendo os valores morais mais juridicizados e como juridicizados, que são os valores da confiança, da boa-fé, que sancionam a fraude e vai por aí afora, como o desvio de poder, o abuso de poder ou o desvio de finalidade. E considero, portanto, que nós podemos falar em ofensa à moralidade administrativa quando a violação da ordem jurídica, a ilegalidade ou a invalidade de um ato está agravada pela violação concomitantemente de valores morais juridicizados. Aí então a ofensa à moralidade administrativa, que autoriza até qualquer cidadão a propositura de ação popular para resguardo deste bem jurídico. Agora, quando, além de nós constatarmos uma ofensa à ordem jurídica agravada pela ofensa a valores morais juridicizados, e além disso nós tivermos uma ofensa à ordem jurídica especialmente qualificada pelo atuar de forma desonesta, com fraude, com má-fé, aí nós temos a improbidade administrativa. Então eu vejo uma gradação. Simples ofensa à ordem jurídica, se é que se pode falar em simples ofensa, agravada com ofensa a valores morais juridicizados, o que resulta em ofensa à moralidade administrativa, e se houver, além disto, desonestidade, fraude, má-fé, grave incúria, nós atingimos o ponto maior da improbidade administrativa. E aí, então, com a incidência da lei respectiva, que prevê a aplicação de sanções as mais graves previstas no ordenamento jurídico. Só não são mais graves essas sanções do que aquelas de natureza penal quando implicam efetivamente na supressão da liberdade. Penas, portanto, privativas da liberdade. Exceção feita a essas, há inclusive sanções de ordem penal, que são menos contundentes do que sanções a título de improbidade administrativa. Puxa vida, uma verdadeira aula. Telespectador, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós já voltamos com o nosso querido mestre e doutor, professor Márcio Camarosano. Não saiam daí, o Opinião SP vai fazer uma pequena pausa e já voltamos. Meu nome é Adriano Biasotto, tenho 38 anos e sou especializado em gastronomia italiana. Eu sou de uma família descendente italiana, é correto eu gostar de culinária italiana, gostar de comida italiana. Como eu cresci nesse meio, cozinhar, de sempre estar à mesa, ao redor da mesa, todo mundo sentado junto. E com isso eu parti para ir me especializar na Itália, procurei mais a culinária italiana, mais de aromas, uma coisa mais moderna, voltada para a nossa região aqui, né? Eu pretendo voltar de novo para procurar novas coisas, procurar novos aromas, novos jeitos de se fazer. A minha principal missão profissional é colocar os sabores da Itália dentro da minha terra, né?
gosto quando eu recebo alguém em casa, que o pessoal fique, eles interajam comigo, que eu não preciso ficar lá na cozinha escondido. Então eu gostaria que essa cozinha fosse receptiva ao pessoal, né? Que eles consigam chegar, que todo mundo ajude, né? Que aí que é o bom da coisa, né? A cozinha dos sonhos, ela tem que ser prática, para focar naquilo que eu mais gosto de fazer, que é cozinhar. A partir da primeira conversa que nós tivemos com o Adriano, nós tentamos traduzir a sua inspiração em um projeto que contemple tudo o que é importante para ele. Por exemplo, pensamos numa ilha com equipamentos e acessórios com acesso prático, bancada para ingredientes, cooktop, um gaveteiro. Fizemos questão de valorizar esse espaço, porque ele passa bastante tempo lá. Adotamos cores elegantes e um acabamento em lâmina natural de madeira para o ambiente ficar ao mesmo tempo acolhedor e moderno. Tudo com tecnologia de ponta. Estamos de volta no segundo bloco com Opinião SP, com o professor Márcio Camarosano. E eu inicio esse nosso segundo bloco, professor, fazendo uma colocação. Diante do que nós temos visto nos jornais, diante do que nós temos sentido, conversando com a sociedade, enfim, o senhor acredita que a legislação que hoje existe, ela é capaz de dar uma resposta aos fatos que andam ocorrendo, como essas questões ligadas à Petrobras, ou mesmo as questões ligadas às empresas do cartel, que se diz, né, o cartel ligado à área dos trens. A legislação nossa, ela hoje atinge a expectativa com relação, seja a punição, como o senhor colocou no bloco anterior, do rigor da punição, ou o senhor acha que há necessidade de um aperfeiçoamento na legislação? Bom, eu costumo dizer o seguinte, me parece que todos concordam com isto. Não há legislação perfeita. Mesmo porque se o homem não é perfeito, a lei que é produzida pelo homem acaba revelando aqui e acolá alguma imperfeição. E, portanto, todas as leis comportam aperfeiçoamento, comportam aprimoramento, não é? Comportam atualização. Mas a legislação que nós temos prevê, em rigor, todas essas situações que estão sendo objeto de notícia. Exceção feita, por exemplo, e não é propriamente disto que se está ocupando direta e imediatamente em termos de responsabilização, o financiamento por empresas privadas de campanhas políticas. Porque isso está previsto, e no meu modo de entender, infelizmente, na legislação em vigor. Mas a notícia que nós temos tido, não é? Em que se aponta a existência de cartel nas licitações, de fraude nas licitações, do denominado impropriamente superfaturamento, da acusação de ter havido pagamento de propinas, problema de suborno, de corrupção ativa, de corrupção passiva. Tudo isto que a mídia está veiculando está já previsto na legislação em vigor. Nós temos uma legislação suficiente em matéria administrativa, civil e penal que possibilita o enquadramento adequado de todos esses comportamentos que se noticia. Outra coisa é saber se, afinal, restará provada ou não práticas que, inclusive, configuram infração penal.
se identificará, afinal ou não, aplicando sanções, condenações, com decisões condenatórias transitadas em julgado para esta ou aquela pessoa, física ou jurídica. Tudo bem. Lei nós temos. Nós temos. O problema é investigação que possa realmente comprovar tudo aquilo que tenha sido noticiado, o exercício do direito ao contraditório, à ampla defesa, a observância do devido processo legal, e se amanhã, com toda essa observância, ficar comprovado o fato, comprovada a autoria e tipificada a infração, e falar em tipificação, já que significa enquadramento na legislação em vigor, as sanções ocorrerão. É preciso que as instituições nacionais funcionem, porque legislação, ainda que comporte aperfeiçoamento, nós temos para tudo isto que se tem noticiado. Perfeito. José Américo, a palavra é sua. Professor, voltando à questão da improbidade, eu gostaria que o senhor me colocasse ou me explicasse. Eu tenho visto algumas decisões dos tribunais dizendo que o caso não seria de improbidade, mas sim de um ato irregular pelo desconhecimento da prática do direito administrativo ou que o valha. Eu gostaria que o senhor me dissesse em que momento esse ato irregular seria, então, um ato improbo? Bom, as hipóteses de improbidade, em termos de legislação, estão contempladas especificamente nos artigos 9º, artigo 10 e artigo 11 da Lei de Improbidade. Há uma grande polêmica que é especialmente com relação ao artigo 10, que prevê improbidade na modalidade culposa, que nós sabemos que a ofensa à ordem jurídica pode se dar a título de dolo ou culpa. O dolo, de forma muito rápida, é quando há a vontade livre e consciente de obter um resultado que se sabe ofensivo à ordem jurídica. E a culpa, mera culpa, ocorre quando alguém acaba por violar a ordem jurídica, mas por imprudência, negligência ou imperícia. O artigo 10 da Lei de Improbidade contempla a improbidade na modalidade culposa. E, portanto, os órgãos de controle, especialmente o Ministério Público, consideram que, mesmo não havendo dolo, fraude, má-fé, pode haver, em ocorrendo lesão ao patrimônio público e ofensa à ordem jurídica, responsabilidade por improbidade administrativa. Não é o meu entendimento. Eu entendo que a modalidade culposa não pode configurar improbidade administrativa, porque ímprobo, por definição, é o desonesto, é aquele que comete fraude, é aquele que revela um grave desvio ético, além da ofensa à ordem jurídica. Ora, só pode ser imputado a alguém grave desvio ético na violação da ordem jurídica se ele atua com a consciência de que está violando a ordem jurídica. Então, eu entendo que este, que é um dos aspectos polêmicos, não é? Ainda vai dar, se me permite a expressão, muito pano para manga. Mas eu estou absolutamente convencido, e há muitas indicações nesse sentido, inclusive dos nossos tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Supremo, de que para a caracterização da improbidade há necessidade de dolo. E, portanto, a modalidade culposa prevista no artigo 10 da Lei de Improbidade, em rigor, seria inconstitucional, porque estaria a possibilitar praticamente o mesmo tratamento para aquele que viola a ordem jurídica com a consciência de que está sendo desonesto, que está violando a ordem jurídica, daquele que eventualmente viola aqui e acolá a ordem jurídica, mas por erro, por equívoco. É o problema do erro, eventualmente de boa-fé. Claro que se causou dano, haverá de reparar o dano causado, não é? A menos que seja uma culpa, digamos, excusável. Mas, via de regra,
a responsabilidade a título de indenização pode ser a título tanto de dolo quanto de culpa, mas a responsabilização por improbidade, portanto fazendo incidir todas aquelas outras gravíssimas sanções previstas na lei, só diante de ofensa dolosa à ordem jurídica. É esta a posição que eu prefiro. Perfeito. Perfeito, professor. Falando ainda de decisões, o senhor vê um avanço no sentido de auxiliar a administração pública com os entraves que ela normalmente tem em contra? O senhor vê um avanço nas decisões dos tribunais de contas no sentido de auxiliar a administração a trilhar um caminho, digamos, mais de uma forma em que se tenha uma linha reta mais definida? Há uma contribuição efetiva? Olha, tem havido sim. Inclusive a Constituição de 88 ampliou em rigor e não apenas formal, mas substancialmente, competência dos tribunais de contas e até mesmo competência do Ministério Público, que tem tido uma desenvoltura muito acentuada no exercício das suas funções institucionais, ainda que eventualmente aqui ou acolá também cometam eventualmente um outro destempero, um outro abuso. Mas a Constituição de 88, ela ampliou, e eu acho que na medida adequada, as competências dos órgãos de controle, especialmente dos tribunais de contas e do Ministério Público. E essas instituições têm dado uma importante contribuição para o controle da administração, para o aprimoramento de mecanismos de controle, para uma atuação mais eficiente. Mas o que nós temos sentido é que algo nos aponta para o seguinte quadro: não obstante a ampliação das competências, tanto dos tribunais de contas quanto do Ministério Público, há uma sensação de um recrudescimento da corrupção no país. Então, o que ocorre? É que não basta nós termos uma legislação apropriada, não é? É preciso que os órgãos, que os mecanismos de controle funcionem bem e não funcionem tardiamente. Por exemplo, fala-se em desmandos envolvendo contratos com a Petrobras há mais de 10 anos. E a pergunta é, com o devido respeito, onde é que estavam, durante todo esse tempo, os órgãos de controle interno e externo da administração pública? Boa pergunta. Então, muitas vezes a gente vê, e como advogado eu tenho sentido isto, que há uma eficiência maior e, às vezes, eu diria até um outro destempero dos órgãos de controle, se me permitem a expressão, com peixe pequeno. Né? E, não obstante, digamos, aquilo que se está apresentando como uma corrupção fantástica, talvez numa dimensão jamais vista, não é? No mundo ocidental, talvez haja um exagero muito grande nisso, e que não conhece partido, não conhece governo, não conhece absolutamente nada. A questão é, por que que isto, se for verdadeiro, porque o que nós temos são notícias, são denúncias e investigações, muitas delas dotadas de verossimilhança, sem sombra de dúvida, mas se isto tudo for verdade e resultar, afinal, comprovado, a pergunta é, como é que isto foi possível com órgãos de controle interno e externo que não acordaram para isto? Essa é uma pergunta realmente... É uma verdade. E é uma verdade. É uma pergunta e é uma verdade. Depois de 10, 12 anos, né, às vezes há problema de determinadas irregularidades, ofensas à ordem jurídica, que o órgão de controle só vai agir depois do fato consumado. O Opinião SP vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já.
Biasotto, tenho 38 anos e sou especializado em gastronomia italiana. Eu sou de uma família descendente italiana, é correto eu gostar de culinária italiana, gostar de comida italiana. Como eu cresci nesse meio, cozinhar, de sempre estar à mesa, ao redor da mesa, todo mundo sentado junto. E com isso eu parti para ir me especializar na Itália, procurei mais a culinária italiana, mais de aromas, uma coisa mais moderna, voltada para a nossa região aqui, né? Eu pretendo voltar de novo para procurar novas coisas, procurar novos aromas, novos jeitos de se fazer. A minha principal missão profissional é colocar os sabores da Itália dentro da minha terra, né? Eu gosto quando eu recebo alguém em casa, que o pessoal fique, eles interajam comigo, que eu não preciso ficar lá na cozinha escondido. Então eu gostaria que essa cozinha fosse receptiva ao pessoal, né? Que eles consigam chegar, que todo mundo ajude, né? Que aí que é o bom da coisa, né? A cozinha dos sonhos, ela tem que ser prática, para focar naquilo que eu mais gosto de fazer, que é cozinhar. A partir da primeira conversa que nós tivemos com o Adriano, nós tentamos traduzir a sua inspiração em um projeto que contemple tudo o que é importante para ele. Por exemplo, pensamos numa ilha com equipamentos e acessórios com acesso prático, bancada para ingredientes, cooktop, um gaveteiro. Fizemos questão de valorizar esse espaço, porque ele passa bastante tempo lá. Adotamos cores elegantes e um acabamento em lâmina natural de madeira para o ambiente ficar ao mesmo tempo acolhedor e moderno. Tudo com tecnologia de ponta. A dica do programa de hoje é um lugar com praias de areias brancas intermináveis, boa comida, coquetéis coloridíssimos, muito sol, animação e um incrível mar azul. O Caribe conquista o turista brasileiro com tudo isso e uma infraestrutura hoteleira de alto nível, resorts confortáveis e opções de compras irresistíveis. O local é um destino ideal para aqueles que buscam férias românticas, agitadas ou somente relaxantes. Procure uma agência de viagens e conheça o Caribe. Telespectador, não perca nosso próximo Opinião SP. Boa noite a vocês. Marisa, Cecília, beijo no coração. Até lá.